Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo. E sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros conhecidos nossos. Só quieto. E se deu que certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. O inconsciente, isso fala, o que o faz depender da linguagem, da qual pouco sabemos. Apesar do que designo como linguisteria, para nela agrupar o que pretende, essa é a novidade. Intervir nos homens em nome da linguística. A linguística é a ciência que se ocupa de la língua, que escrevo numa palavra só, para com isso especificar seu objeto, como se faz em qualquer outra ciência. Há quelques inconvénients comme ça sur la cravate. Oui. C'est l'amour. C'est l'amour. On était tous comme ça, tous ensemble, assez libres. Mon Dieu, c'est la Jérusalem céleste, n'est-ce pas, qui vient vous annoncer. Ça s'est vu, enfin, quelquefois, au cours de l'histoire, et jamais dans des moments. Somos nossa memória, somos esse quimérico museu de formas inconstantes, esse amontoado de espelhos quebrados. A memória não reproduz o correto, senão algo diverso como substituto. No campo anímico, a preservação do primitivo é tão comum junto ao transformado. Essa ocorrência geralmente é o resultado de uma Spaltung. Mas que coisa é homem? Que há sob o nome? Uma geografia? Um ser metafísico? Uma fábula sem signo que a desmonte? Como pode o homem sentir-se a si mesmo quando o mundo some? Como vai o homem junto de outro homem sem perder o nome? E não perde o nome? E o sal que ele come nada lhe acrescenta nem lhe subtrai da doação do Pai? Como se faz um homem? Apenas deitar, copular, à espera de que do abdômen brote a flor do homem? Como se fazer a si mesmo antes de fazer o homem? Fabricar o Pai, e o Pai, e outro Pai, e um Pai mais remoto que o primeiro homem? Quanto vale o homem? Os escritos carregam ao vento as promissórias em branco de uma cavalgada louca. E se eles fossem folhas volantes?
Não haveria letras roubadas, cartas que voaram. É preciso tempo para transformar em traço aquilo que falhou em se revelar de saída. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta: das construções que antes preenchiam essas molduras antigas, ele encontra poucos restos, porque elas não existem mais. O que agora ocupa esses lugares são ruínas, mas não de si mesmas, mas de suas renovações de tempos posteriores após incêndios e destruições. Ermas de melodia e conceito, elas se refugiaram na noite às palavras, ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam. Só quieto. Mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Está dito. Há algum tempo eu fiz um passeio em companhia de um amigo silencioso e de um jovem, mas já elogiado e conhecido poeta, por uma florida paisagem de verão. O poeta admirava toda a beleza da natureza à nossa volta, mas sem dela gozar. A cigarra. Ouvi. Nada revela em seu canto que ela vai morrer. Perturbava-o o pensamento de que toda essa beleza estava fadada a passar. Que no inverno ela já teria desaparecido. Toda a beleza humana, todo o belo e o nobre que os homens criaram ou pudessem criar. Tudo aquilo que ele teria amado e admirado lhe parecia desvalorizado pelo destino do efêmero a que estava fadado. Wir wissen, dass von solcher Versenkung in der Endfälligkeit alles Schönen und Vollkommenen zwei verschiedene seelische Regungen ausgehen können. Sabemos que de tal mergulho, na caducidade de todo belo e perfeito, podem provir duas moções anímicas diferentes. Uma conduz ao doloroso tédio do mundo do jovem poeta, e a outra é uma revolta imposta contra a facticidade. Não, é impossível que todos esses esplendores da natureza e da arte, nosso mundo dos sonhos e o mundo exterior, sejam efetivamente reduzidos a nada. Seria por demais sem sentido e sacrílego acreditar nisso. Deveriam poder perdurar de alguma maneira a
afastados de todas as influências destrutivas. Só que essa reivindicação de eternidade é uma consequência tão nítida da nossa vida de desejos que não pode se erguer em uma demanda com valor de realidade. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olhe-o com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá, eu morrerei. Ele deixará a tabuleta, eu deixarei os versos. A certa altura morrerá a tabuleta também. E os versos também. E depois de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Também o doloroso pode ser verdadeiro. Eu não podia decidir-me por contestar a efemeridade universal, nem por exigir uma exceção ao belo e o perfeito. Mas contestei o poeta pessimista de que o efêmero do belo trouxesse consigo sua própria desvalorização. Ao contrário, é um acréscimo de valor. Die Beschränkung in der Möglichkeit des Genusses erholt dessen Kostbarkeit. O valor do efêmero é um valor de raridade no tempo. A limitação na possibilidade do gozo aumenta sua apreciação. Eu qualifiquei de incompreensível que o pensamento do efêmero no belo pudesse empanar o regozijo que nos traz. Quanto à beleza da natureza, ela retorna no ano seguinte, após cada destruição no inverno. E esse retorno poderia ser designado em relação à nossa duração de vida como eterno. A beleza do corpo e do rosto humano nós a vemos desaparecer para sempre em nossa própria vida. Mas a brevidade lhe acrescenta um novo encanto. Se há uma flor que só desabrocha numa única noite, nem por isso seu florescer nos parece menos esplendoroso. Que a beleza e a perfeição da obra de arte e do desempenho intelectual devessem ser desvalorizados por sua limitação temporal. Também isso eu não consegui entender. Nosso pai nada não dizia. O rio por aí se estendendo, grande, fundo, calado que sempre. Reuniões de quarta-feira de Freud. Sociedade Psicanalítica de Viena. Sociedade de Psicanálise pela Europa. Sociedade de Psicanálise de Paris. Análise. Lacan faz análise. Análise com Lacan. Análise.
Incomoda a hierarquia acentuada. Incomoda. Acentua o que não é freudiana. Hierarquia acentuada. Retorno à letra de Freud. Dissidente. Decide. Decide. A escola freudiana de Paris. Proposição da escola. 2 momentos. Intenção, extensão. Tempo lógico. Retorno à letra de Freud. Escola letra freudiana. Na falta de sua existência, ela se cala. Estou falando aos muros. Falar aos muros interessa a algumas pessoas, porque é evidente que se fala aos mir. E é aí que se ouve a ressonância. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je crois qu'en l'occurrence, ce serait à la fois trop peu et déjà trop dire que de s'en remettre à la formule classique qui consisterait à vous dire qu'on ne présente pas Jacques Lacan. Nosso pai suspendeu a resposta e espiou manso para mim. Pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Un discours. Ce que j'entends par là est ceci. Un discours, c'est cette sorte de lien social qui, c'est ce que nous appellerons comme un accord, si vous voulez bien, l'être parlant, ce qui est un pléonasme, n'est-ce pas? C'est comme parce qu'il est parlant, qu'il est être, puisqu'il n'y a d'être que dans le langage. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu se indo. A sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida, longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar, nunca mais. O seu trabalho de construção, ou se preferirmos de reconstrução, mostra uma ampla coincidência com o do arqueólogo, que escava uma moradia destruída e soterrada, ou uma construção do passado. Na verdade, o trabalho aí é idêntico. Apenas o analista trabalha sob melhores condições. Dispõe de mais material de apoio, porque ainda se ocupa com algo vivo, e não com um objeto destruído. Mas assim como o arqueólogo constrói as paredes de um prédio a partir dos resquícios de paredes ainda existentes, o analista procede da mesma forma quando tira suas conclusões a partir de fragmentos, de lembranças, associações, declarações ativas do analisando. Ambos permanecem tendo direito indiscutível de reconstrução através de complementação e junção dos restos conservados. Aqui geralmente acontece o que só em felizes casos excepcionais aconteceu em Pompeia. Todo o essencial ficou preservado, mesmo aquilo que parece totalmente esquecido
ainda está presente, de alguma forma, em algum lugar. Só gostaria de Ana Maria Augustines, Carmen Passos, Leni de Almeida Andrade, Lia Morim, Maria Alice Meireles Rabelo, Maria da Penha Simões, Maria das Graças Lowen, Maria Lessa de Barros Barreto, Miriam Rodrigues Fernandes, Paulo Becker. O luto pela perda de algo que amamos ou admiramos parece ao mesmo tempo tão natural que o leigo o considera evidente. Mas para o psicólogo, o luto é um grande enigma. Um desses fenômenos que não se esclarece sozinho, ao qual se atribui outro tanto de coisas obscuras. Nós figuramos que possuímos uma certa quantidade de capacidade de amor, chamada libido, que no início do desenvolvimento se voltou para o próprio eu. Mais tarde, mas na verdade desde muito cedo, se afasta do eu e se volta para os objetos que, de tal modo, incluímos, por assim dizer, no nosso eu. Se os objetos são destruídos e se os vamos perdendo, a nossa capacidade de amor, a libido, ficará de novo livre. Ela pode se dar um outro objeto como substituto ou retornar por um tempo ao eu. Mas por que essa separação da libido de seus objetos deveria ser um processo tão doloroso, nós não compreendemos. Não podemos, neste momento, deduzi-lo de nenhuma suposição. Vemos apenas que a libido se aferra a seus objetos e também não quer abandonar os perdidos, ainda que o substituto esteja disponível. Isso é, pois, o luto. Se chegasse o tempo em que quadros e estátuas que hoje admiramos fossem destruídos, ou uma geração de homens que não entendessem mais as obras de nossos poetas e pensadores, ou ainda uma época geológica na qual tudo o que é vivente tivesse acabado sobre a Terra, o valor de todo o belo e perfeito seria determinado unicamente pela sua significação. Para a nossa vida de sensações, não precisaria mesmo sobreviver, e seria, por essa razão, independente de uma duração de tempo absoluta. Não deveria surpreender-nos que a nossa libido, tão empobrecida de objetos, tenha investido com uma intensidade tanto maior o que nos restou, que o amor à pátria, a ternura para com os nossos próximos, o orgulho do laço comum tenham, de repente, se acentuado. Mas aqueles outros bens, agora perdidos, teriam sido eles efetivamente desvalorizados para nós, porque se mostraram tão decadentes e frágeis? A muitos de nós assim lhes parece, mas eu acho, em contrapartida, que, sem razão, creio que os que assim pensam e parecem dispostos a uma renúncia permanente, pois o que é precioso não se demonstra adorável, se encontram simplesmente no luto pela perda. Sabemos que o luto, por mais doloroso que possa ser, acaba espontaneamente. É de se esperar que, com as perdas desta guerra, não seja diferente. Caso o luto seja superado, ficará demonstrado que o nosso alto apreço pelos bens da cultura não deixou de valer pela experiência de sua fragilidade. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar, nunca mais.
Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud. He peregrinado en busca de un libro. ¿Acaso del catálogo de los catálogos? Ante o caráter efêmero da palavra, o escrito se pretende eterno. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerias hexagonales. A biblioteca interminável. O homem sonha com a biblioteca total, mas parece improvável que possa resolver o paradoxo do catálogo, que, contendo todos os catálogos, contém a si mesmo. O que a biblioteca evidencia é a estrutura do outro, em sua radical incompletude. A biblioteca, em cada cultura, toma a forma de seu escrito. Das mais remotas, nos templos egípcios, observa-se a aparição do recinto reservado à escrita cunhada, então nos muros. Un libro es un objeto extraño. Su materialidad no guarda relación estricta con lo que contiene, ni con lo que representa. Desborda su domesticada apariencia, su convencionalidad extrema, donde cada una de sus partes tiene una función, un lugar. O que pretende uma biblioteca psicanalítica? Cabe a esse leitor devolver a carta, letra em questão, para além daqueles que um dia foram seus endereçados. Aquilo mesmo que ele nela encontrará como palavra final, sua destinação. Tu, que me lees, estás seguro de entender minha linguagem? Um livro condensa um contenido que não é a informação que está inscrita em suas páginas. De la misma manera, la destrucción de un libro que se inscribe en su materia transciende el objeto. Un libro desaparecido es un libro que sigue escribiendo. Só me restava interrogar os filósofos. Entrei na grande biblioteca. Perdi-me entre as estantes que despencavam sob o peso dos pergaminhos encadernados. Segui a ordem alfabética, de alfabetos extintos, para cima e para baixo, entre corredores, escadas e pontes. Numa nuvem percebo o olhar imbecilizado de um adolescente deitado numa esteira e que não largava dos lábios um cachimbo de ópio. Onde está o sábio? O fumador apontou para o lado de fora da janela. Era um jardim, com brinquedos de criança. Os pinos, a gangorra, o peão. O filósofo estava sentado na grama. Disse: os símbolos formam uma língua, mas não aquela que você imagina conhecer. Compreendi que devia me liberar de todas as imagens que até ali haviam anunciado as coisas que procurava. Subversion du sujet et dialectique du désir. Le désir s'ébauche dans la marge où la demande se déchire du besoin. Cette marge étant celle que la demande, dont l'appel ne peut être inconditionnel qu'à l'endroit de l'autre, ouvre sous la forme du défaut possible qui peut apporter le besoin, de n'avoir pas de satisfaction universelle, ce qu'on appelle angoisse. Marge qui, pour linéaire qu'elle soit, laisse apparaître son vertige, pour peu qu'elle ne soit pas recouverte par le piétinement d'éléphant du caprice de l'autre. Incumbiu ao padre que um dia se revestisse, em praia de margem, para exconjurar e clamar a nosso Pai o dever de desistir da tristonha teima. De outra, por arranjo dela, para medo, vieram os 2 soldados. Tudo que não valeu de nada. Nosso pai passava ao largo, avistado ou de luso, cruzando na canoa, sem deixar ninguém se chegar à pega ou à fala. L'inconscient est ce chapitre de mon histoire qui est marqué par un blanc.
ou occupé par un mensonge. C'est le chapitre censuré. Mais la vérité peut être retrouvée. Le plus souvent déjà, elle est écrite ailleurs, à savoir dans les monuments. Et ceci est mon corps. C'est-à-dire le noyau hystérique de la névrose, où le symptôme hystérique montre la structure d'un langage et se déchiffre comme une inscription qui, une fois recueillie, peut sans perte grave être détruite. Dans les documents d'archives aussi, et ce sont les souvenirs de mon enfance, impénétrables aussi bien qu'eux, quand je n'en connais pas la provenance. Dans l'évolution sémantique, et ceci répond au stock et aux acceptions du vocabulaire qui m'est particulier, comme au style de ma vie et à mon caractère. « 20 de agosto de 1981. A letra freudiana se constitui em lugar que privilegia o pensamento de Freud e de Lacan na transmissão da psicanálise. Fundar um lugar no Rio de Janeiro supunha uma dimensão topológica que introduzia uma diferença na comunidade psicanalítica existente até aquele momento, a partir da qual lançava-se um projeto de transmissão. Esse ato a posteriori, efeitos, decisão, proposta, aposta, algo por vir. Instituir um projeto de produção e propagação no discurso da psicanálise e no campo da cultura. Novo laço no campo da psicanálise. Mesmo quando foi, não faz muito, dos homens do jornal que trouxeram a lancha e tensionavam tirar retrato dele, não venceram. Nosso pai se desaparecia. Eu sei que eu não entendo nada do que falo, mas sei que eu devo continuar. A fronteira, com certeza, ao separar dois territórios, simboliza que eles são iguais para quem os transpõe. Não é a letra litoral, mais propriamente, ou seja, figurando que um campo inteiro serve de fronteira para o outro, por serem eles estrangeiros a ponto de não serem recíprocos? A borda do furo no saber. Não é isso que ela desenha? E como é que a psicanálise, se justamente o que a letra diz por sua boca ao pé da letra não lhe conveio desconhecer, como poderia a psicanálise negar que ele existe, esse furo? Posto que, para preenchê-lo, ela recorre a invocar nele o gozo? Resta saber como o inconsciente, que digo ser efeito da linguagem, por ele pressupor a estrutura desta como necessária e suficiente, comanda essa função da letra. A gente teve de se acostumar com aquilo. As penas que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou em si, na verdade. Tiro por mim, que no que queria e no que não queria, só com nosso pai me achava. Assunto que jogava para trás meus pensamentos. O severo que era, de não se entender de maneira nenhuma como ele aguentava
sem fazer conta do se ir do viver. Não pojava em nenhuma das duas beiras, nem nas ilhas e croas do rio, que no que queria e no que não queria, não pisou mais em chão nem capim, e nunca falou mais palavra com pessoa alguma. Nós também não falávamos mais nele. Só se pensava, não. De nosso pai não se podia ter esquecimento. De nosso pai não se podia ter esquecimento. É exatamente nesses pontos em que a evidência é subvertida pelo empírico que jaz o fulcro da conversão freudiana. Esse jogo significante da metonímia e da metáfora, incluindo sua ponta ativa que fixa meu desejo numa recusa do significante, ou numa falta do ser, e ata minha sorte à questão do meu destino. Esse jogo é jogado, até que a partida seja suspensa em seu inexorável requinte, ali, onde não estou, porque ali não posso situar. Penso onde não sou, logo sou onde não penso. Palavras que para qualquer ouvido atento deixam claro com que ambiguidade de jogo do anel escapa de nossas garras o anel do sentido do fio verbal. Às vezes, algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com nosso pai. Nem queria saber de nós. Não tinha afeto. Foi pai que um dia me ensinou a fazer assim. O que não era o certo, exato, mas era mentira por verdade. Sigo os passos, passo a passo, e fundo outro caminho. Sigo os passos, passo a passo. Sigo e passo. As águas passam. As pedras ficam. É uma mulher incrível, é uma mulher carente, é uma mulher que não tem menor sentimento de culpa. É a única personagem do Ulisses que não tem o mais leve sentimento de culpa, é a Molly. Ela, tudo que ela acha é ela mesma e ponto, parágrafo, acabou. E ela tem uma espontaneidade, uma coisa impressionante, e é muito engraçada. O senso de humor de Joyce se apresenta sempre com ela e vai aparecer naturalmente aqui. Eu adoro flores. Eu gostaria de ter a casa toda nadando em rosas. Deus do céu, não há nada no mundo como a natureza. As montanhas selvagens, então, o mar e as ondas se precipitando. Isso faria bem ao coração da gente, ver rios e lagos e flores de toda sorte, de forma e perfume e cor, surgindo até mesmo dos fossos, primaveras e violetas. Isto é natureza. Quanto a eles dizerem que Deus não existe, eu não daria a menor importância a todo o conhecimento que eles possam ter, porque eles não saem por aí e criam alguma coisa. E muitas vezes perguntei a eles, os ateus, que eles tratem primeiro de se lavar de suas impurezas. E então eles gemem por um padre quando estão morrendo. E por quê? Por quê? Por que
estão com medo do inferno por causa de sua consciência culpada. Ah, sim, eu os conheço muito bem. Quem foi a primeira pessoa no universo antes que houvesse alguém que fez tudo? Quem? Ah, isso eles não sabem, nem eu. Portanto, aí está. Eles poderiam, da mesma forma, tentar impedir que o sol se erguesse amanhã. O sol brilha para você, ele disse, no dia em que estávamos deitados, o dia em que eu fiz ele se declarar a mim. Um dia eu vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, coração batendo. Ela se riu. Foi o meu primeiro alumbramento. Sim, primeiro eu lhe dei um pedacinho do bolo de sementes aromáticas que eu tinha na minha boca. E era um ano bissexto como agora. Sim, 16 anos atrás, depois daquele beijo longo em que eu quase perdi a respiração. Sim, ele disse que eu era uma flor da montanha. Sim, assim somos todas flores, todo o corpo de uma mulher. Sim, isso foi uma coisa verdadeira que ele disse em sua vida. E o sol brilha para você hoje, sim. Foi por isso que eu gostei dele. Porque eu vi que ele compreendia ou sentia o que uma mulher é. E eu sabia que eu poderia sempre contorná-lo. E eu lhe dei todo o prazer que pude, levando a que dissesse sim. E eu primeiro não quis responder. Olhei para o mar, para o céu. Eu estava pensando em tantas coisas que ele não sabia. E ó, a terrível torrente que desabou. E ó, e o mar, e o carmesim, às vezes como fogo, e os gloriosos crepúsculos, e as figuras nos jardins da Alameda, sim, e todas as ruazinhas estranhas, e as casas rosa, e azuis, e amarelas, e os jardins de rosas, e os jasmins, e os cactos. Quando eu era uma mocinha, onde eu era uma flor da montanha, sim. Quando eu pus uma rosa no meu cabelo, como as moças andaluzas usavam, ou será que eu vou usar uma rosa vermelha, sim? E se eu disser que o desejo é eternidade porque o instante arde interminável? Deverias crer? E se não for verdade? Talvez possa ser, porque tantos o disseram. E como ele me beijou debaixo do muro mouresco, e eu pensei, bem, tanto faz ele como o outro, então eu lhe pedi com os meus olhos que pedisse novamente sim. E então ele me pediu se eu queria sim dizer sim, minha flor da montanha. E primeiro eu pus meus braços à sua volta, sim, e o arrastei para baixo sobre mim, para que ele pudesse sentir meus seios todos perfume. E sim, seu coração disparou como um louco. E sim, eu disse sim, eu quero sim. Os tempos mudavam no devagar depressa dos tempos. Eu fiquei aqui, de resto. Então... Ele disse que gosta de mim. Mostrou para ele o bilhete que ele escreveu? Mostrei. E perguntei o que significava. O que ele respondeu? Que eu era bela, coisas assim. Ele disse que gostava de você. Você conversou alguma coisa com ele a meu respeito? Não, de sempre, não sobre você. O que mais aconteceu? Ele me pediu para eu lhe dar a mão. Casamento? Não. Só para segurar. Did you? Yes. Then he caressed my hand and asked, would I let him kiss it? I let him. Well? Then he asked, could he embrace me even once, and then... And then? He put his arm around me. Oh. And then? He said I had beautiful eyes and asked, could he kiss them? I said, do so. And he did? Yes. First one, and then the other. Tell me, Dick, does all this disturb you? Because I told you I don't want that. I think you're only pretending you don't mind. I don't mind. I know, dear, but I want to find out what he means or feels just as you do. Remember, you allowed me to go on. I told you
the whole thing from the beginning. Ah, I know, dear. And then? He kissed me. Your mouth? Once or twice. Long kisses? Very long. Yes. With his lips or the other way? I kissed him. Tell me, were you excited? Não muito. Ele não tem uma boca bonita. Mas eu estava excitada, é claro. Só que não como eu fico com você, Dick. Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta culpa? Se o meu pai sempre fazendo ausência e o rio. O rio. Pondo perpétuo. A lâmina cortante de Freud, ao instituir o discurso da psicanálise, separou definitivamente o inconsciente de qualquer religião. Também Lacan é radical no que se refere a esta formação. Para aquele que deseja autorizar-se analista, é necessária a ousadia de começar sua própria análise. O analista é consequência do ato analítico. Eu idealizei futuros impossíveis. Até quis abraçar as multidões, amar o estranho. Mas tudo que aqui finquei, toda a raiz mostrou-se frágil e inviável. Percebo tarde demais que daquele país nada mais resta, nada ficou. Nem mesmo o sonho. Penso onde não sou. Gravando o som. Quando você quiser, tá, Roberta? Vai na sua. Cena 33, take 5. Sem fazer véspera. Sou doido? Não. Na nossa casa a palavra doido não se falava. Nunca mais se falou, os anos todos. Não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido, ou então todos. Só fiz que fui lá, com um lenço, para o aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Ele apareceu. Aí e lá. Pai, o senhor vem. E eu agora mesmo, quando que seja, a ambas as vontades, eu tomo o seu lugar. Do Senhor na canoa. Ele me escutou. Ficou em pé. Ele me escutou. Ficou em pé. Manejou remo na água. Proava pra cá, concordado. E eu tremi profundo.
Por pavor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá, num procedimento desatinado. E estou pedindo um perdão. Pedindo um perdão. Sem dúvida, é algo distante do nosso entendimento e sensibilidade juntar de tal maneira o amor e o ódio. Mas a natureza, trabalhando com esse par de opostos, logra manter o amor sempre alerta e fresco, para garanti-lo contra o ódio que por trás o espreita. É lícito dizer que os mais belos desdobramentos da nossa vida amorosa se devem à reação contra esse impulso hostil que sentimos em nosso peito. Sou homem depois desse falimento? Eu sou o que não foi, o que vai ficar calado. Construiremos de novo tudo o que a guerra tiver destruído, talvez sobre fundamento mais firme e duradouro que antes. Novo lugar na psicanálise do Rio de Janeiro, com uma particular incidência no campo da cultura. A rememoração, comemoração. A partir do desejo decidido de alguns, em um ato de fundação. É uma escola que se constituiu e se constitui a partir do dispositivo do cartel. Porque a cada leitura, algo se faz ler. O primeiro que vem é o nome da escola. É Escola Letra Freudiana. Percurso de trabalho, interlocução, laços. Escola Letra Freudiana se nodou na minha experiência como psicanalista. Se eu tiver que pensar em um significante que represente tudo isso, esse significante, sem dúvida, é formação. Não tem turma, não tem ano, não tem prova, não tem diploma. O analista está só no ato. Enxugar o imaginário, acessar o simbólico e tocar o real. Essa escola significa um lugar de inserção. Essa renovação permanente do laço do projeto de trabalho com a causa analítica. Entrei na letra buscando uma sustentação clínica e encontrei muito mais. Um cruzamento, uma topologia do sujeito, um lugar. Mas numa escola onde se entra só, mas não se fica em solidão. É um atravessamento da vida. Caminante, não há caminho. Se hace caminho al andar. O laço entre a análise que é singular e o coletivo. Sustentação do discurso analítico na polis. Dimensão ética do fazer com o discurso analítico. Sons das diferentes línguas. Construída a cada momento pela singularidade de seus membros. Insistência e entusiasmo na causa analítica. E sigamos renovando a aposta em uma escola para a psicanálise. A escola letra freudiana vem se constituindo como um estilo de vida. Ter novos desafios. Isso é escola. Parabéns à escola letra freudiana. Cada analista deve reinventar a maneira como a psicanálise pode perdurar.
uma responsabilidade que lhe retorna de seu próprio ato. Com muito compromisso na transmissão da psicanálise. A produção de cada um em permanente ato de fundação. E eu tive um sonho nessa época que eu queria compartilhar com vocês, e a cena do sonho são muitas crianças entrando comigo numa sessão de análise. E eu acho que essas crianças vêm crescendo comigo na letra desde então. Sou bibliotecária da Escola Letra Freudiana. Se o desejo é indestrutível, a letra é a expressão do desejo de um coletivo. Cada um tem a letra na sua casa, como um casco de tartaruga, através das publicações. É uma alegria festejar os 40 anos da nossa escola Letra Freudiana. Espaço em que ajudei a fundar e que, sempre construindo, estou também em permanente construção. Celebrando a letra. Parabéns, Escola Letra Freudiana. E que venham muitos outros anos de vida. Em agosto de 1984, eu me lembro bem, eu entrei, as portas estavam abertas, entrei no salão e vi uma frase no quadro negro. Era a única coisa que estava escrita. Analistas, sejam pacientes.